Cris, eu quero uma análise sua sobre 3 pontos que eu acho que são os pilares da eleição de domingo. Primeiro, peso das abstenções. Segundo, a incógnita que a gente coloca, inclusive, naquilo que nós chamamos de voto útil e o movimento daqueles indecisos, porque nas pesquisas nós ainda temos uns 3, 4, 5% aí de indecisos. Por favor. Boa tarde, Paulo, colegas e nossa audiência. Eu acho que tem o peso dos indecisos, mas tem principalmente o peso daqueles que se diziam decididos e agora conheceram um pouquinho melhor os candidatos, quem acompanhou o debate ontem, e eventualmente mude de ideia, né? Porque muitas coisas foram ditas ali, reveladas, a forma como os candidatos reagiram a determinadas provocações, a determinadas verdades que foram colocadas na mesa, ali em pratos limpos. Aquilo foi muito revelador, independentemente de padre, da parte cômica do negócio, porque foi divertidíssimo e a apuração paralela ali das redes sociais foi uma madrugada difícil de dormir depois, né? Porque estava muito agitada. Mas eu acho que pode haver uma mudança, inclusive, de intenções de voto, porque eu não estava sentindo muita segurança. Bom, não preciso nem falar a minha opinião sobre as pesquisas, a gente discutiu bastante aqui ao longo das últimas semanas, mas eu não estava sentindo uma segurança nessa redução do número de indecisos, porque tinha uma hora que, assim como tem pesquisa que dava 10, 12 a mais para Bolsonaro, ou 10, 12 a mais, pontos percentuais a mais para Lula, também tinha pesquisas que davam números completamente díspares em relação aos indecisos. E eu sei porque eu sempre acompanhei muito esse número de indecisos. Então, eu acho que tanto pode ter revertido aí os indecisos para um voto mais consciente, quanto pode ter feito mudar alguns que se diziam mais ou menos decididos aí de opinião. E isso não é feito voto útil, não, porque a gente tem visto que teve pouca movimentação ali, essa campanha massiva do PT com todos os artistas, enfim, todas as personalidades possíveis e imagináveis, forçando, pressionando eleitores do Ciro a aderirem à campanha do PT, né? Em relação à abstenção, quem está muito desesperado é o PT. Né, as pesquisas, inclusive nas quais eles acreditam tanto, dizem que na faixa do eleitorado de menos renda há uma abstenção maior, por motivos óbvios, né? Dificuldade de deslocamento, tanto que tem partido aí pedindo transporte gratuito no dia da eleição, alegando que, imagine, que as pessoas, se não tiverem a passagem de ônibus liberada, não vão votar. Eu não lembro de campanha parecida em outras eleições, então por que agora, em 2022, o eleitor estaria pendendo para isso? E não vem me dizer que é porque a economia está péssima, porque não está. Tem muita gente desempregada? Tem. Menos do que no final do governo Dilma, quando ainda não tinha havido pandemia, nem guerra afetando preços de commodities, especialmente de combustíveis, e que isso provocou inflação e tudo mais que a gente também vive comentando aqui. Então, eu acho que as abstenções estão preocupando muito mais o PT do que qualquer outro partido ou candidato. Eu queria falar também um pouco fora do debate das pesquisas, mas eu acho que vamos rodar aí, a gente vai conversando, já que o programa vai ser todo dedicado a isso, Paulo, porque quando você anunciou na abertura aí que a gente vai fazer um apanhado do que foi a campanha e tal, eu já comecei a anotar um monte de coisas que eu lembrei aqui, dá pano para muita manga. Pode trazer mais um ponto para a gente, por favor? Eu queria falar, por exemplo, sobre que eu acho que foi bem característico da campanha de 2022, especificamente, que foi a propaganda, a grande propaganda da imprensa, essa imprensa militante e tudo mais, da terceira via, e que praticamente nasceu morta, né? E dentro dessa terceira via que nasceu morta, João Dória, que morreu e morreu junto com o seu partido, né? É claro que teve um componente do Alckmin ali, a saída do Alckmin do PSDB e tudo mais, mas eu acho que isso foi muito marcante da campanha de 2022, e Sérgio Moro, que chegou como uma grande surpresa, com uma festa de arromba, comparável só com aquela festa de Alexandre de Moraes tomando posse ali no TSE, e depois, nossa, só confusão, né? Conseguiu, enfim, não dá para dizer que morreu na praia, porque ele tem essa candidatura relativamente forte aqui pelo Senado no Paraná, não sabemos qual vai ser o resultado, as pesquisas mesmo também não conseguem definir.
Mas é um personagem que, enfim, para a política ele praticamente nasceu morto. Não acredito nem que, se for eleito, consiga despontar muito, a menos que chegue fazendo algo muito diferente do que outros já fizeram para realmente tomar as rédeas do negócio. Por exemplo, eventualmente se candidatando à presidência, apesar da inexperiência, ou então conseguindo apoiar algum presidente que efetivamente leve a cabo os pedidos de impeachment de ministros do STF e atue muito firmemente nessa área. E pode ser que ele, enfim, faça nome na política. Mas tem muita coisa para a gente falar, a imprensa militante, sim, as personalidades derrubando a máscara, a questão do fundão eleitoral, os partidos nadando em dinheiro e não conseguindo se mostrar para o eleitorado, porque o eleitorado está nas redes sociais, porque tem os podcasts aí que são um fenômeno dessa eleição de 2022. A gente teve só essa semana Paulo Guedes e o padre Kelman, de ontem para hoje, dando show, os dois com dobradinhas no Rica Perrone, depois no Pânico, que eu consegui assistir o padre no Pânico ainda antes de entrar ao vivo aqui, e isso é um fenômeno que traz não só voto, como um eleitorado que às vezes não estava nem se importando com política, que ia votar de qualquer jeito, se é que ia, e que agora não só está consciente de quem vai votar, mas especialmente fazendo campanha, gente que entrou grosso nessa última semana. Então tem muitos fenômenos aí para a gente comentar.